Shape de praia só com oxandrolona? Não, eu quero ser fisiculturista, papai. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque é possível só com oxandrolona, mais nada, a gente ter um shape de praia. Eu vou responder tanto para homens quanto para mulheres. Para mulher, pessoal, a oxandrolona é uma das melhores drogas, se não for a melhor droga. Eu só não digo o que é, porque, sabe, tem gente que gosta mais de uma, mais de outra, depende da resposta. Temos que a saúde responde pior com isso. Enfim, tem as particularidades, né? Mas com certeza, se você for fazer um top 3 drogas para mulher, pelo menos no Brasil, né, que você consegue comprar oxandrolona com altíssimo nível de confiança, a oxandrolona vai estar lá. Então, para mulher, um shape de praia, que é o que eu vou definir como shape de praia? Já vamos lá. Porque às vezes o pessoal me pergunta lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, me manda sua dúvida, @LeandroTwin, tem uma caixinha aberta lá. Leandro, dá pra ficar com um shape bom com isso? Mas o que é um shape bom? Não é mesmo, meu querido? O shape, o shape de praia que eu vou colocar é um shape que não é de fisiculturista, não faz bonito excepcionalmente num evento de fisiculturismo, né? Mas que o passeador de shopping, para quem vai para a praia, se sente bem, né? Outras pessoas em volta, vamos colocar assim, de cada, sei lá, 50 físicos que você vê, com certeza o seu tá ali no top 5, sabe, alguma coisa nesse sentido? Então não é o melhor do mundo, mas provavelmente é o melhor ou quase melhor de um local onde tem pessoas, no geral, que não treinam, não ligam muito para isso. E aí, obviamente, o da mulher tranquilamente dá. E nem precisa de doses muito grandes, tá? Eu já comentei dose aqui, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Doses, por exemplo, de 2, 5, 10 miligramas, 20 miligramas, que já para a mulher já é bem puxado. Enfim, mas é totalmente possível, certo? Eu, se fosse mulher, eu não usaria outras drogas que não fossem hemogenin e oxandrolona no Brasil, assim. São duas boas drogas, né, dependendo da sua genética, e que você encontra com confiança, e mulher não gasta tanto dinheiro assim para usar hormônio igual homem, que usa quantidades maiores. Então eu ficaria nessas duas. Agora, quando a gente vai falar de um homem ter um shape bom só com oxandrolona, a gente tem um pequeno problema, porque a oxandrolona, ela é um hormônio masculino, certo? Derivado do DHT, dihidrotestosterona. E o corpo faz uma leitura de um hormônio masculino que não é testosterona. E por ele fazer essa leitura, há um corte da produção de testo. Então você tem o LH e o FSH, que você pode ver em exame de sangue. E eles são hormônios que forçam o organismo a produzir testosterona, entende? E eles também recebem um sinal de fiscalização, ou seja, quando tem muita testosterona ou alguma coisa que se pareça a testosterona, ou algum hormônio sexual, ele olha e fala, opa, tem muito, vamos parar, vamos mandar, né, o testículo parar de produzir. Então, ele detectando que tem oxandrolona, ele reduz a produção de testosterona. Só que oxandrolona não é testosterona. Viu como eu tô brilhante hoje? Leandrão, essa daí foi profunda, hein? Oxan não é testo, que maravilha. Não, mas é só para você entender que a oxan não tem a função da testo, por exemplo, de te dar libido. Então no corpo da mulher, sim, dá libido, porque tem alguns mecanismos envolvidos e tal. Mas no corpo do homem não dá libido. Então se o homem usa só oxandrolona, ele consegue colocar um shape de praia? Consegue, com certeza consegue. Sem nenhum injetável, sem nada. Só que ele vai sofrer com, né, uma brochura, é o que ele vai ter. Então, eu tô tudo bem com isso. Eu acho que não, né? Eu não conheço ninguém que vai ficar bem com libido baixíssima e broxa, né? Não acredito nisso. Então, dá pro homem? Não dá. Porque se ele for optar por fazer ciclo só de oxandrolona, ele tira toda a qualidade de vida dele e aí na prática ele vai desistir desse projeto. Se fosse para falar o ciclo, né, de uma droga só, para colocar um shape de praia, para o homem faz sentido usar só testosterona, o que para a mulher não faz sentido nenhum, porque se ela usar testosterona, a testosterona é muito androgênica, ou seja, ela dá efeito de masculinização muito alto em relação ao efeito anabólico que ela oferece no corpo da mulher. Então o custo-benefício da operação não vale a pena, a menos, logicamente, que você queira virar, né, um homem trans, que você quer transicionar para o homem. O caso tipo Tammy Gretchen, para quem não entendeu o que eu quis dizer. Mas aí, logicamente, não tem nada a ver com o que eu tô falando no vídeo. Então, no caso do homem, usar a oxandrolona não vale a pena, sozinha. Claro que tem pessoas que vão dizer, eu usei oxandrolona sozinha, não senti isso. Então, mas aí você fez um uso pequeno, né? Às vezes você usou lá, sei lá,
20 miligramas por dia, por 4 semanas, 6 semanas, você vai até ter queda de libido, tá? Às vezes você não vai ficar inoperante, sexualmente falando, mas queda de libido você vai ter. Aí tem gente que não tem a vida sexual muito ativa, às vezes acaba não percebendo e tal, mas se você for colocar uma dose um pouquinho maior, 30, 40 miligramas, por 4, 8 semanas, você vai enfrentar a queda de libido, vai ficar bem desagradável. Tem médico que gosta, por exemplo, de prescrever oxandrolona com clomifeno, para estimular a testosterona. É meio remar contra a maré, mas parece que funciona razoavelmente bem, fazendo alguns acompanhamentos da saúde. Tem médico que gosta de prescrever oxandrolona com proviron. O proviron, ele aumenta a testosterona livre, né? Então, ele não aumenta a sua testo total. Então, se você tiver muita testosterona, mas ela não estiver livre, você está ferrado. O que importa pra gente, tanto para a função orgânica quanto para ganho de massa muscular, é a testosterona livre. Ele vai pegar aquela pouquíssima testosterona que você tem, só que ele vai permitir que aquilo ali fique mais livre. Então pode atenuar, sim, os efeitos de libido, de indisposição, etc. Mas não dá para garantir que vai ser tão bom quanto testosterona. Leandro, então existe algumas coisas... Sim, existe, mas se você for ver na prática, o trabalho, o custo, vale muito mais a pena, sei lá, tomar um pouquinho de deposteron para esse fim. Lembrando que não tem como usar uma dose suprafisiológica e não ter efeito colateral. Até quando algum aluno me pergunta, Leandro, será que eu vou ter resultado? Resultado eu não sei, mas efeito colateral é com certeza. Tomou hoje, acorda amanhã já ruim. Então pensa nisso se você resolve usar esteroide. E lembra que eu tenho um curso de esteroides que é muito bom você comprar para o professor não ter que abrir OnlyFans. Até o Floquinhos veio nessa, eu não quero fazer OnlyFans, papai. Então, basicamente falando, você tá babado, querido. Não é porque eu tô falando de oxandrolona, deu uma aguinha na boca, foi isso? Tá bom, então beleza. Então, basicamente isso, pessoal. Agora, uma pergunta muito frequente que eu recebo é, uma deposteron e uma durateston por semana, né? O que eu posso esperar disso? Quais efeitos colaterais? Como manejar esse uso? Então eu vou deixar neste vídeo aqui, que aí com certeza é muito mais voltado ao público masculino.